TV Comunitária do Rio de Janeiro, cobrindo mais um evento aqui, desta feita ao céu aberto, em frente à Central do Brasil. É um ato de rebeldia contra o bloqueio que os Estados Unidos impõem há décadas em Cuba, também contra o genocídio da Palestina e também a interferência do presidente dos Estados Unidos contra a nossa soberania nacional. Então, conosco aqui também, que chama esse ato, que é da Associação Cultural José Marti, o nosso Caso Augusto, que é o nosso querido Gugu. Gugu, sobre esse ato aqui, descreve pra gente o que vai acontecer aqui e qual é, sobretudo, essas três bandeiras, o que significa mais? Então, companheiros, camaradas, isso é um ato unificado, né? É um ato anti-imperialista apoiado por diversos partidos e movimentos populares do Rio de Janeiro, né? Puxado pela Associação Cultural José Marti. Primeiro, ele comemora o aniversário do assalto ao quartel Moncada, né? Que é no 26 de julho de 1953. Então, 26 de julho caiu no fim de semana. Estamos comemorando hoje o assalto ao quartel Moncada, que é o início da Revolução Cubana, que criou o primeiro país da América Latina livre do imperialismo, construiu uma sociedade justa, fraterna, igualitária e socialista. Então é um ato em defesa da Revolução Cubana e contra o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelo Império Norte-Americano contra Cuba há mais de 6 décadas. Mas também é um ato unificado, né, com os companheiros que lutam contra o genocídio sionista na Palestina. Então somos todos solidários com o povo palestino na luta contra a ocupação colonial apoiada pelo imperialismo dos Estados Unidos, pelos países ricos e pelo projeto sionista de limpeza étnica, genocídio, massacre do povo palestino. Então estamos junto com os palestinos na resistência contra a ocupação sionista. E, finalmente, estamos em defesa do Brasil, da soberania nacional, contra os ataques recentes do presidente Donald Trump, que quer fazer uma chantagem contra o Brasil e impor tarifas extorsivas contra as exportações brasileiras para os Estados Unidos, para que o Brasil encerre o processo contra os golpistas, né? Que tem um processo avançado no Supremo Tribunal Federal, né? Por atentado contra o Estado Democrático de Direito, contra o seu Jair Bolsonaro e a corja toda, a canalha, os militares, os asseclas civis e todos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, que foi mais do que bem documentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, é um ato também em defesa da soberania nacional contra a ingerência do imperialismo americano, né, no Brasil, nessa situação específica também. Então, Guga, aquela frase famosa lá do Fidel, pátria livre venceremos, né? Pátria livre venceremos. Isso. Hasta la vitória sempre, pátria ou muerte, venceremos. Vamos aí. Obrigado, Gugu. Então, aqui conosco também o Irã Helder, viu? Ele representa a Casa da América Latina nesse ato que conta com muitas entidades, vários partidos políticos. A presença da América Latina aqui, a que se deve, qual a finalidade, as principais bandeiras da América Latina, o que visa, o que objetiva, como é que reforça os movimentos populares e sociais. Irã Helder. Bom, primeiramente, obrigado a todos. Esse ato aqui, a gente está representando a Casa da América Latina com o objetivo que é central da Casa, o de solidariedade a todas as lutas dos povos oprimidos pelo imperialismo e pelas classes dominantes da América Latina, que são uma das mais perversas do planeta, onde há uma das maiores concentrações de renda no planeta. Então, os povos que se insurgem contra essas desigualdades, a Casa da América Latina estará presente, prestando solidariedade. E em relação a Cuba, que é a grande mostra de qual é a prática do imperialismo, que quer matar de fome o povo cubano, que resiste heroicamente a mais de 60 anos de bloqueio contra o imperialismo, que é um bloqueio assassino, é um bloqueio que quer derrubar a revolução pela fome, assim como estão fazendo também em Gaza. Mas o povo cubano, de forma digna,
faz a sua luta e sua solidariedade contra todos os povos que também se insurgem contra o imperialismo. Por isso, é um dever da Casa da América Latina estar nesse ato como forma de pressionar para o fim do bloqueio a Cuba e contra o genocídio, o holocausto do povo palestino que o nazi-sionismo está promovendo lá no Oriente Médio. Irã, você como professor de História, de Casa da América Latina, tem mais uma bandeira que aqui se ergue, né? Que é exatamente a soberania nacional, nesse instante tão ameaçado. Então, na sua conhecimento da história contemporânea, você chegou assim, a ler alguma coisa mais grave do que as ameaças que o Trump está fazendo contra os poderes brasileiros e ameaçando efetivamente uma declaração de guerra? Qual é a resposta? Que eles tentem, como é que é? Não se atrevam. Bom, em relação à atitude do Trump, que é um modus operandi do imperialismo, né, de pressionar para conseguir ganhos e expoliar as populações, tá? A única forma que vai ser efetiva contra esse abuso e essa truculência do imperialismo é o povo na rua. André de Paula, um dos dirigentes também, de representantes da FIST, você depois vai me dizer o que significa esse FIST, viu? Aqui presente nesse ato em defesa da soberania nacional, em defesa também contra o bloqueio de Cuba e também um ato contra a nossa genocídio em Palestina. André de Paula. Estamos aqui com a FIST, Frente Internacionalista dos Sem Teto, a Narcomuna América, a Associação José Martí, Brasil-Cuba, conjunto do Movimento Popular e Sindical, falando para os trabalhadores que a central que é o local de manifestação. Não é Cinelândia que a gente fala para nós mesmos, é aqui os trabalhadores se deslocam de volta para suas casas. E aqui que a nossa insatisfação tem que ser colocada com o intuito de elevar a consciência dos trabalhadores. E esse ato junta 3 opressões. Uma delas, fim do bloqueio genocida a Cuba, porque estamos relembrando o assalto de quartel de Moncada, que foi o estopim da revolução que deu liberdade àquele país tão solidário em todos os campos com todos os países. Em segundo, contra o massacre nazi-sionista promovido contra a Palestina por parte do governo genocida de Israel. E terceiro, contra o tarifaço do presidente Trump, que quer interferir na nossa economia, que quer nos fazer colônia, enfim, que quer nos subjugar, fazendo essa coisa ignóbil de tentar elevar os preços das mercadorias. Então, esse ato é fundamental e espero que sejam repetidos atos aqui. E nós estamos doando, para pedir que você focalizasse ali, aquela enorme bandeira de Cuba para a Associação José Martí. E agradecer aí a TV e Rádio Comunitária, também a TV e Rádio Repensar, pela cobertura a este importante ato contra o massacre, contra o imperialismo. Muito obrigado, André. Então, aqui presente também nesse ato unitário das várias partidos políticos, movimentos sociais, movimentos também libertários, presente aqui a Luna e também a nossa, o nome todo, é até melhor aí. Milena Oliveira de Souza. E você, Luna? Luna da Silva Normandi. Então, o que representa para você? Você representa a Olga Benário, é um movimento de mulheres, né, que faz ocupações, né, para ajudar vítimas de violência. Então a gente tem aqui no Rio, né, aqui no centro do Rio, a Casa Almerino da Gama, por exemplo, que é uma ocupação que faz acolhimento de mulheres, faz trabalho psicossocial.
né, e faz algumas atividades. E é isso, né? É isso. Então, essas três bandeiras, fala um pouco, Luna, por que você está aqui solidário, essa campanha contra o genocídio em Gaza, contra o bloqueio de Cuba e também pela soberania nacional e popular, né? Por favor, o telefone é seu, tá em família. Perfeito. A Unidade Popular é um partido que também se diz internacionalista, né? Então, quando a gente fala sobre a luta do povo palestino, é porque a gente sabe que as mesmas armas que matam o nosso povo preto nas favelas do Rio de Janeiro, são as armas que matam o povo na Palestina. Então, que a nossa luta internacionalista tem que também ser pela Palestina livre, mas também por Cuba livre, né? Porque a gente sabe que o bloqueio que os Estados Unidos faz há anos a Cuba, na realidade, é só na tentativa de acabar com o socialismo que existe em Cuba. E a gente sabe que isso acontece porque o imperialismo que hoje existe nos Estados Unidos é capacho de tudo que de ruim no nosso país e no mundo, né? Então, por isso que a gente tem que continuar na luta para que o nosso país seja soberano, que Palestina seja livre, mas que Cuba também seja livre de todos os bloqueios que existem hoje. O bonito aqui é que é a Unidade Popular, né? Aqui tem representação de todos os movimentos e partidos de esquerda que nos unem nessa hora em defesa do Brasil também, né? Da nossa soberania. Escuta, sobre o movimento das mulheres, vocês estão há quanto tempo nesse trabalho, nessa edificação? A gente do Movimento Agrobinário está atuando desde 2011, né? Teve o Congresso de Mulheres Latino-Americanas e a partir desse congresso foi vista a necessidade do movimento de fazer essas ocupações e de cuidar dessas mulheres que são vítimas de violência, né? Então, desde 2011 a gente faz o trabalho de fazer ocupações. Acho que a primeira ocupação, se eu não me engano, foi feita em Minas Gerais e atualmente a gente tem 15 ocupações ativas, mas a gente já conseguiu fazer 30 ocupações. Obrigado, gente. Pela vida e pela paz também, tortura nunca mais. Perfeito. Perfeito. Então, nossa querida Andréia Ferreira, aqui também presente nessa luta, ela que faz questão de se apresentar mais como uma cidadã consciente dos seus deveres e dos seus direitos, aqui presente. Essas três bandeiras, o que te faz estar aqui presente? O que é que significa isso? Hoje o ato é pró-Cuba, né? Então, assim, eu já falei outras vezes, eu acho que Cuba é a esperança. Porque a gente ter um país socialista faz com que a gente tenha uma esperança. Então, assim, a gente está vivendo um momento tão difícil. Por exemplo, eu sou camoelô, eu moro numa ocupação, tenho minhas batalhas diárias, mas a gente precisa entender que existem batalhas maiores e fora das nossas fronteiras, entendeu? Eu acho que hoje a gente precisa se conscientizar que a gente tem que resistir no dia a dia, mas também tem que abraçar as causas maiores, entendeu? Que são as bandeiras, o quê? O bloqueio, principalmente o bloqueio. Porque a gente sofre bloqueios aqui, não tão gritantes ou tão declarado como Cuba tem. Mas a gente tem outros bloqueios, entendeu? Então, como cidadã, é isso. A gente está aqui para fortalecer a luta. Maravilha, Andréia. Obrigado, viu? Tudo de bom. Então, Luiz Cláudio, do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino, também esse ato unificado, são três bandeiras, não é isso, André? Fala pra gente aqui da importância desse ato. A importância desse ato é contra o genocídio do povo palestino a céu aberto e também pela defesa da nossa soberania. Já que o Trump quer dar o tarifaço, aqui fica uma mensagem para que não ceda a base de Alcântara para os Estados Unidos, que cancele esse contrato ruim que Bolsonaro fez com os Estados Unidos. E sobre a importância hoje de o povo brasileiro todo se unir nesse movimento de resistência e patriótico, a gente nesse instante tem que entender que temos que fazer essa travessia unidos. Depois discutiremos nossas diferenças. Você concorda? Concordo, porque tudo começa pela dor. Não adianta. Para vencer essa tarefa aí, tem que passar pelo momento difícil. Vamos passar pelo momento difícil, porque ao longo dos séculos o Brasil se livrou dos franceses, se livrou dos portugueses e se livrou dos holandeses. E estamos aí firme e forte e vamos vencer os Estados Unidos. Obrigado. Então a presença aqui, amiga, companheira do nosso irmão camarada Emanuel Cancela,
Manel Cancela, o que te fez sair da sua casa e vir nessa tarde, né, maravilhosa que nós aqui estamos de segunda-feira, presente? Quais são as bandeiras que nós estamos lutando aqui? E merece mesmo, Manel? É pra valer, Manel? Bom, em primeiro lugar, eu estou aqui graças ao meu companheiro Soriano, que é diretor da TV Comunitária, comigo também, e ele insistiu para que eu viesse, porque realmente eu me aposentei, eu tenho me limitado a ficar escrevendo, eu sou youtuber. Pois é, então nós estamos aqui na Central do Brasil, onde foi o último comício de João Goulart. Em seguida ele foi, depois sofreu um golpe. E com relação à Petrobras, nós somos exportador de petróleo. Então era a hora do Brasil parar de exportar petróleo. O Soriano sabe disso, que o petróleo se esgota. E a gente tem que guardar esse petróleo para quê, por exemplo? Para refinar ele, para vender como gasolina, diesel. Isso é interessante, mas vender como petróleo não é. Aproveitar isso. E outra coisa que eu acho que tem que colocar na pauta é a dívida externa. A gente fazer, como é que é, aquela menina prega a auditoria da dívida. A gente paga alguns trilhões aos credores, que a maioria são americanos e seus aliados. O Brasil, agora o Lula tinha que aproveitar isso e dizer, ó, nós vamos fazer a auditoria da dívida. Eu tenho certeza que se falar isso, não vai ser o Trump. A pressão em cima dele dos bancos americanos vai ser muito grande em cima dele, porque a dívida leva todo ano alguns trilhões do Brasil. Então, até a vitória sempre. Deixa eu fazer uma colocação aqui, Manel. A Petrobras foi vitoriosa, ela se ergueu em nome da unidade do povo brasileiro. Ou seja, nós encontramos um denominador comum que unia todas as correntes políticas do pensamento político, ou seja, foram comunistas, até mesmo integralistas, se juntou. Eu acho que nesse instante o Brasil está sofrendo uma ameaça muito séria. A gente precisa não só dos trabalhadores, precisamos dos operários, dos estudantes, dos homens do campo, todos que querem dizer que amam o Brasil, precisa. Que a frase que eu achei muito bonita do Lula é um pouco repetido naquilo que a gente já falava sobre a Petrobras. Essa nação tem dono, e o dono do Brasil é o povo brasileiro. Então esse povo tem que estar unido. A gente tem que entender que depois dessa travessia a gente pode discutir nossas diferenças, mas agora não. Agora é unidade dos militares com os civis, os militares autênticos, realmente que juraram a bandeira, juraram a Constituição, juraram a democracia, né? Como a gente está vendo, né? Tem muitos companheiros como Rui Moreira Lima, Capitão Lamarca, por que não, né? O que você acha dessa importância hoje da unidade e da luta, Manel? A unidade nesse momento é tudo, Soriano. Você frisou muito bem. Nós temos que ter unidade. Até os bolsonaristas, como o agronegócio, vai ser tremendamente afetado com o tarifaço. E eles estão propensos a estar do nosso lado. Tem um setor, não sei se o Centrão está junto nessa discussão. Então, a gente tem que fortalecer essa unidade, porque se passar, agora em agosto o tarifaço, né, está chegando, ele vai realmente balançar as estruturas, mas repito, quem vai perder mais é os Estados Unidos. O Trump não aguenta, se nós vamos perder, eles vão perder muito mais, e a pressão vai ser muito grande, porque o Brasil exporta muito mais para eles do que importa, né? E outra coisa, se aproveitando dessa briga, as montadoras chinesas já estão vindo para o Brasil. A gente tinha que pensar também no boicote, Soriano. Uma coisa importante, o boicote ao McDonald's, à Coca-Cola, aos carros americanos. Começar a fazer isso, o boicote. Porque você é economista e sabe que eles sentem no bolso. A hora que pega no bolso, que eles se mexem. Soberania não se negocia.
Não, e vamos terminar com aquela frase que você sempre diz: se ficar, o bicho pega. E se fugir, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come. E qual é a outra? Se peitar, como é que é? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Se peitar, o bicho foge. Presente aqui também a juventude. Dentre eles, da juventude, César Ribeiro, do Comitê Antifascista do Rio de Janeiro. César, por que é importante lutar, sobretudo em defesa dessas 3 bandeiras que aqui estão? Por favor, explica pra gente. Primeiro, tem uma questão aqui de Cuba, o Dia Nacional de Cuba, 26 de julho. É uma nação que representa a integração latino-americana. Ela passou o processo revolucionário em 1959 e teve reflexo em todo o continente. Foi uma referência nos movimentos sociais, movimentos políticos e partidos de esquerda em todo o continente. Também é muito importante discutir a questão palestina, porque hoje nós estamos vivendo uma reprodução do genocídio acontecido lá atrás, na Segunda Guerra Mundial. Nós temos pessoas civis na faixa de Gaza, passando por todas as violações e violações de direitos humanos e todas as consequências da violência de uma guerra criminosa contra civis. Hoje se alega que Israel está se defendendo do Hamas, mas o Hamas completamente desarticulado. Nós estamos vendo diariamente cenas de crianças, mulheres, idosos, pessoas feridas, correndo atrás de comida. Milhares de pessoas estão morrendo quase que diariamente de inanição, de fome. Isso é uma coisa muito séria para o século XXI. Isso não tem mais espaço no século XXI para se repetir um erro que foi cometido lá no meado do século XX. Então, entendemos que o internacionalismo, a solidariedade entre os povos, a integração latino-americana de nações, a nossa identidade latino-americana e a nossa solidariedade internacional é muito importante se reivindicar e se fortalecer nesse momento. César, por favor, discorre um pouquinho sobre a frase do Lula: esse país tem dono, é do povo brasileiro. Por que é importante hoje a gente, em todos os atos, pregar unidade para resistirmos, para não aceitar mais sermos colônia? Nós somos um país que temos uma formação muito complicada. Primeiro, saímos de mais de 300 anos de colonialismo português. Após, nós temos desde a República uma dominação estrangeira muito forte, primeiro pelos ingleses e agora dos Estados Unidos. E sempre sofremos muitas intervenções. Entendemos que o governo Lula ele foi um pouco equivocado ao falar que tivemos 200 anos de relações harmoniosas com os Estados Unidos. Pelo contrário, nós sofremos intervenções duras, como foi contra o Getúlio Vargas em 54, quando ele quis taxar a remessa de lucro, o golpe de 64, quando tivemos um golpe militar que de repente derrubou um governo legitimamente eleito do João Goulart, e instituição de 21 anos de ditadura violenta, sanguinária, que atrasou muito o Brasil. Nós tivemos um golpe contra Dilma Rousseff em 2016, financiada e apoiada pelo governo dos Estados Unidos. E agora temos um governo ainda mais radical do Donald Trump, que está querendo, além do Brasil, impor sua ordem mundial, o interesse do imperialismo estadunidense, e não tem mais espaço. Então, concordamos com o governo Lula que a soberania nacional ela não pode ser violada, o Brasil é um país soberano e temos que reagir a esse tipo de agressão, de ameaça do governo dos Estados Unidos. Inclusive, nós temos que repensar a nossa estrutura brasileira. Se querem taxar o nosso alumínio, o nosso aço que é exportado, nosso minério de ferro, os produtos agrícolas, agropecuários do Brasil, temos que começar a reindustrializar o Brasil, subir importações dos países industrializados. Por que não? Nós temos nossa própria indústria de carro nacional, como se tentou lá atrás com a Gurgel. Tem o nosso próprio sistema de desenvolvimento de programas de computadores, ao nível de Microsoft, que lá atrás foi silenciado e destruído pela ditadura militar, que foi a Cobra Computadores. Por que não restatizamos nossas empresas de telecomunicações, hoje na mão de estrangeiros?
E a BR distribuidora, por exemplo, os nossos dutos que foram... Eletrobras tem que ser de energia. Hoje o mundo está em guerra por energia. E nós perdemos a Eletrobras no governo Bolsonaro. Os dutos da Transpetro, que foram doados criminosamente pelo governo Bolsonaro, e hoje a Petrobras quer alugar esses mesmos dutos por uma fortuna para escoar o nosso petróleo e gás. Então temos que repensar, valorizar a indústria nacional, sobretudo a indústria estatal, porque o Estado, por mais que os neoliberais digam que não, o setor público não funciona, é ineficiente, isso é uma falácia, porque quem industrializou o Brasil foi o Estado. Tá? Nós estamos numa situação aí que a energia é uma situação estratégica para o Brasil, tá? E isso vai causar impacto. Futuramente, se nós não conseguirmos reverter, isso vai causar impacto a nível nacional. Muito obrigado, sucesso na sua luta, parabéns aqui por esse ato também presente, né? Ou seja, de defesa da soberania nacional, ameaçada pelo Trump, rasgadamente, diretamente, assintosamente, né? E também Cuba socialista, que tem direito de se autodeterminar. E também, por outra, contra o genocídio, essa desumanidade que se faz em Gaza, né? Se metralhar pessoas almoçando, comendo, numa fila de água e de sede, né? De sede e de fome. Isso nós não esperávamos que isso fosse acontecer, tá? A Europa, né? Que o Brasil, nós temos a miséria no Brasil, temos uma quantidade, entendeu? Mas diminuímos. O governo Lula conseguiu diminuir a fome nesse país, tá? E poderia ser um exemplo para o mundo a política econômica que o país está levando, entendeu? Mas infelizmente nós sabemos o que acontece. Nós temos uma direita irracionária, uma direita criminosa, tá? O que causa a direita aqui é o mesmo que está causando na Palestina, entendeu? Então nós temos que mudar isso aí. A esperança é que nós mudássemos. Sem união, sabe, não há vitória, não há conquista. E unidade, né, meu irmão? Temos que estar juntos, todos os patriotas, democratas, quem for brasileiro, siga-me, né? Siga-me, justo. Olha, presente aqui também o corpo docente, no caso a professora Gilda Moreira, ela é do Colégio Pedro II, da Associação de Professores. É isso, Gilda, presente aqui nesse ato memorável, importantíssimo, chamando pela unidade nacional em defesa da nossa soberania, pela autodeterminação dos povos através de Cuba livre, que no dia 26 de julho tornou a vitoriosa revolução que libertou do imperialismo americano, e também contra aquilo que significa o massacre, o genocídio na Palestina. Então, Gilda, essa bandeira maravilhosa, essa cartaz que você trouxe aqui, Colégio Pedro II, tudo ou nada, né? Então, por que essa presença é importante? Colégio Pedro II, tudo ou nada, é sempre tudo, né? Ao longo da história. E há de continuará sendo, com certeza, o Colégio Pedro II está sempre à frente das lutas, historicamente. A nossa associação fez 40 anos em dezembro, é uma associação que nasce juntamente com o processo de redemocratização no nosso país e nasceu para lutar, para a construção de uma luta em defesa do povo brasileiro, em defesa da soberania nacional, e nós incondicionalmente estaremos sempre junto de qualquer luta que defenda a soberania nacional, que defenda o povo brasileiro, que defenda a nossa educação pública, a democracia. E nós somos totalmente contrários a esse processo que está em curso no país. Somos contra a anistia para perseguidores, para pessoas que são aliadas de ditadores, como foi o nosso anterior presidente. Nós, no momento, somos totalmente favoráveis à punição desses responsáveis por esta colocação do Brasil no pior dos cenários do momento. Então, nós exigimos que Trump tire as mãos da nossa soberania, tire as mãos do povo brasileiro, tire as mãos do Brasil.
Aqui, quem manda, quem decide, somos nós, sou o povo brasileiro. E o Colégio Pedro II defende incondicionalmente essa soberania e a democracia. É isso. Maravilha, eu vou pedir um favor a você. Você trouxe aqui para esse ato a juventude também. Só apresenta ele, por favor, com essa camisa maravilhosa. Chega até aqui, companheiro, por favor. Aqui é o Sonia Torres, está usando a camisa da Marighella, ele vai se apresentar aí pra luta, né? Eu sou arte educador, eu tô apoiando aqui a minha companheira, já de uma década já. Eu sou arte educador. Tô aqui representando a cultura hip hop também, que trabalha como a arte como uma forma de resistência. Olha, eu sei que o telespectador sabe, é só pra gente relembrar, Carlos Marighella deu a vida pela soberania nacional, pela redemocratização do Brasil. Ele foi assassinado em São Paulo nos idos de 1969, mais precisamente setembro. Eu me lembro que eu tenho 82 anos, já vou por completar nesse mês ainda, e a gente tem muito orgulho de saber que afrodescendentes como Carlos Marighella, heróis a gente teve como Tiradentes, vocês são verdadeiros heróis que estão nesse dia aqui, ao ar livre, defendendo também contra a fome, porque os palestinos estão morrendo numa fila para pegar água, para matar a sede, sendo metralhados. A gente também faz questão de dizer que Cuba tem todo o seu direito, como está na própria Carta da ONU, a autodeterminação dos povos. Então, parabéns a vocês. A luta continua. Palestina livre! Então, conosco aqui, Marcos Valadares. Ele nasceu em Cuba. Nada melhor, ninguém melhor do que ele para poder falar aqui da importância hoje de Cuba no cenário do mundo. Mostrou que é possível. Nas barbas dos americanos, eles fizeram uma revolução vitoriosa e se tornaram independentes. Hoje em Cuba não tem população de rua. Em Cuba é o único lugar no mundo em que você não vê pessoas efetivamente passando fome. Também é importante que se diga dos esportes, da saúde, é importante dizer da educação. Então, Marcos, como você vê hoje essa celebração no dia 28, referente ao dia 26, que foi a data da tentativa do quartel de La Moncada? Por favor. Eu acho muito importante a gente falar dessa situação lá de Cuba, porque Cuba hoje vive sob um bloqueio, mas mesmo com esse bloqueio, eles têm um país organizado, tanto que em vôlei de praia acabaram de ganhar um torneio e um torneio também de crianças, né? E é muito importante, mesmo com o bloqueio todo, eles continuam seguindo em frente. Manel quer fazer uma colocação para você aqui de uma curiosidade que tem sobre Cuba, não é isso, Manel? Como é que um povo, uma ilha gigantesca, é bem que se diga, se consegue libertar do império? Mostra que é possível, né, Manel? Pois é. Tem um chavão, aliás, uma placa em Cuba, eu não sei se ainda tem. Milhares de crianças estão a caminhar pelo mundo, nas ruas. Nenhuma é cubana. Acho que isso aí é uma marca, que apesar do bloqueio, porque Cuba é diferente da Venezuela, porque a Venezuela talvez é um dos países mais ricos do mundo, porque tem a maior reserva de petróleo, o petróleo é o petrodólar. E sofre boicote e falta tudo lá na Venezuela, falta muita coisa, mas falta por quê? Porque por conta do boicote. E Cuba é a mesma coisa, Cuba não tem petróleo, mas eles têm a ciência. Eu me lembro que durante a pandemia, Cuba queria fabricar vacina de graça para o mundo inteiro. Lógico que o lobby dos laboratórios não permitiram, e Cuba precisava de dinheiro. Você lembra disso? Não, ela fabricou, tem 2 vacinas que são feitas por Cuba, né? E inclusive foram distribuídas para países da África, né? E Cuba, nessa questão de medicina, ela sempre se preocupou com o social.
Então, por exemplo, aqui no Brasil, a questão dos mais médicos, todo mundo que teve experiência com médico cubano e a própria medicina do Brasil, após o Mais Médicos, foi uma medicina muito mais preocupada com o paciente e não apenas em vender remédio e distribuir remédio. Certo? Isso daí é coisa de Cuba. Você se preocupa com o paciente e na prevenção da doença, não em você ficar dando remédio para poder a pessoa ficar pagando pelos medicamentos. Muito importante isso, né? A educação em Cuba, eu sei que sobre soberania, eu quando estive em Cuba em viagem de férias com a minha falecida esposa Ivone, tinha uma faixa gigantesca, imensa, na principal praça de Cuba. Yankees, nós não os tememos. É muita coragem, valentia, intrepidez, é muita convicção, soberania. Muita soberania. Isso daí é muita soberania, né? Porque o que acontece é o seguinte, ao contrário, assim, eles têm, o povo cubano é muito amigo do povo americano. O problema é o governo americano que fica massacrando o país inteiro de Cuba. E o problema que tem com relação, justamente os Yankees, né? Assim, isso aí é diferenciado de americanos, povo americano. E o problema todo que acontece com relação a essa questão dos americanos, desse bloqueio que eles fazem com Cuba, é que é um bloqueio desumano, é um bloqueio que, por exemplo, hoje em dia está faltando remédio, não é por falta de dinheiro para comprar, é porque os laboratórios são proibidos de vender para Cuba. Só para vocês imaginarem, agora, depois de abril, o Trump fez uma lei nova que ele proíbe os americanos de irem para Cuba. Isso daí é um absurdo, porque se não existisse essa lei proibindo, os americanos estariam direto dentro de Cuba, porque eles adoram Cuba e os cubanos recebem muito bem, inclusive os americanos, sabe? Assim, é um país que a gente fala, quer saber mais de Cuba, vai para Cuba, vai conhecer como é que é Cuba, né? Que você vai ver que é completamente diferente do que se fala aqui no Brasil, né? É um país que você vai ter muito, a receptividade do cubano, principalmente com o brasileiro, a gente está em casa lá em Cuba. Maravilha, olha, muito obrigado, viu, pela TV Comunitária. Obrigado, Emanuel, que também nos ajudou aqui. Ele que é também diretor da TV Comunitária, aqui presente na luta. Muito obrigado, companheiro. Olha, presente aqui, aliás, ela está em quase todas as lutas justas do povo brasileiro, a favor dos trabalhadores, a favor da nossa independência. Olha, Helenice Dornelles, um pouco da sua arte, o quanto é importante as artes na luta pelas causas justas. Como é que você... eu acho fundamental. Eu acho assim, acho que a arte traz outro ânimo para a luta, né? Embeleza, faz, né? Assim, como que eu posso dizer, né? Eu optei por fazer a arte, o meu trabalho numa arte política, que eu ia pra rua e eu sentia a falta disso, né? Quando eu ia nas manifestações, de levar alguma coisa no meu trabalho, né? Contribuir, né? Eu sei que além desse cartaz que você traz aqui, que você desenhou, a artista plástica que você tem todos os temas que você desenvolveu, né? Em cartazes e em quadros, né? Porque à medida que as lutas vão, que a gente vai indo para a rua, com todos os problemas que o Brasil passou, a época do Bolsonaro, daí tem a reforma agrária, tem a defesa da educação, tem a defesa a luta pela reforma agrária, Petrobras. E foi indo, e eu fui fazendo. Tem uma coleção, mais de 50 estandartes agora. Agora estou até fazendo exposições de estandartes. Maravilha, você contribui para a unidade do povo brasileiro nesse instante tão importante, né, para defender nossa soberania. Ou seja, nós temos que nesse instante a gente abrir mão daquelas nossas contradições para discutir isso depois dessa travessia, da gente se livrar do Trump. Concorda? Completamente. Agora é a hora da gente se unir. E aqui atrás tem o Brasil é dos brasileiros. Essa é a nossa bandeira. Então aqui conosco um grande irmão camarada de luta, também um dos que faz questão de dizer que o Brasil é dos brasileiros, mas é Manel que vai apresentar
ele que também é diretor aqui da nossa TV comunitária. Manel, apresenta esse irmão camarada, esse grande lutador, esse maravilha, Charlie Chaplin. Então, você com a palavra, Manel. Muito obrigado, Soriano. Estamos aqui com o companheiro Campos, um companheiro histórico, funcionário da Light, aposentado, mas o Campos acompanhou toda a nossa trajetória. Ele, por exemplo, nós ganhamos o sindicato em 1989 e em 90 nós assumimos a direção do sindicato. E a partir daí temos muita história, o movimento sindical tinha muita unidade, a gente fazia muito ato junto, né? Inclusive eu também trabalhei na Light aqui na Marechal Floriano, fui Lightiano também. Então, encontramos o Campos aqui e nós queríamos ouvir o depoimento dele, como é que ele está vendo esse movimento hoje aqui, como é que está a Light. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado, companheiros. Cancela, Soriano, companheiro de lutas antigas. E continuamos a luta de agressão muito grande contra o nosso país. Muito grande nesse país, nós estamos fazendo um movimento em que fazemos um alerta ao nosso povo, para que o nosso povo não se deixe levar por falsas promessas, que a importância da união do nosso povo, da unidade do nosso povo contra o imperialismo, contra as suas guerras, que destrói povos. Inclusive hoje nós estamos vendo lá na Palestina, os palestinos resistindo aos maiores horrores dessa guerra. E hoje eles tentam atacar o nosso país com esses tarifaços, com essas coisas, que isso não é de hoje. A tentativa de tentar destruir a nossa soberania, não vão conseguir, porque o nosso povo vai estar atento a esse tipo de ataque. E aí a gente está contando com todos os companheiros, com o povo, para resistir, não permitir, nem aqui, nem em lugar nenhum, mais as patas do imperialismo para agressões de país dos povos nenhum. Ô Campos, o Campos é muito amigo do Jorginho, um companheiro histórico da Petrobras, que foi quem me introduziu no movimento social, foi o Jorginho. Engenheiro Jorge Costa Nascimento foi diretor do sindicato. Então, como é que você é relacionado com o sindicato? Uma breve informação aí sobre alguma coisa que você lembra que nós fizemos juntos nas lutas. Uma das coisas que também nos uniu foi a questão da Previdência. Eu era da Fundação de Seguridade, eu era eleito e nós tivemos o primeiro Seminário Nacional de Previdência Complementar lá em São Paulo, em que a gente colocou a questão da Previdência em evidência, porque os trabalhadores não podem ser garfados por política alguma e que não nos protege após o seu momento em que ele vai se aposentar. Então ele tem que ser protegido. E esse seminário foi muito importante para a gente e eu lembro que você era um dos participantes também desse seminário. Brevemente, Soriano, para encerrar, eu fiz parte de um grupo junto com a Guta, que depois, Maria Augusta, que depois ela foi a primeira ouvidora da Petrobras. Nós participamos de um grupo de fundo de pensão. E esse grupo cresceu muito, inclusive tirou diretrizes para a privatização. Por exemplo, o fundo de pensão não ia incentivar nenhuma privatização, mas se a privatização fosse acontecer, o fundo de pensão tinha que participar para ver se comprava alguma coisa. E um dos êxitos que nós tivemos, que pouca gente sabe, os fundos de pensão têm a maioria das ações da Vale do Rio Doce. Tem a maioria. Só não tem o controle da Vale do Rio Doce, que agora é Vale. Mas isso foi uma vitória. Companheira Guta, saudosa, foi muito importante. E agora nós estamos enfrentando problemas sérios no nosso fundo de pensão.
Mas a luta continua. Continua, Viva a soberania. A luta é nossa. É isso aí. E nós nunca defendemos o fundo de pensão, nós defendemos a previdência pública. Isso foi introduzido pelos americanos aqui, os fundos de pensão, mas que, diga-se verdade, o único que honrou os compromissos com os trabalhadores foram os fundos de pensão das estatais, que pagam fidedignamente as aposentadorias, as pensões, porque as outras tentativas com os militares, com o Silvio Santos, nenhuma delas pagou aposentadoria nem pensão e nem devolveram o dinheiro às pessoas que participaram. Tenho dito, obrigado Soriano, TV Comunitária. Obrigado a TV Comunitária por mais uma vez esse espaço, mostrando que a TV Comunitária está muito viva na luta do povo brasileiro. Muito obrigado. TV Comunitária do Rio de Janeiro agradece a sua audiência, aqui a sua presença assistindo conosco esse ato que foi aqui ao lado da Central do Brasil, ao céu aberto, nessa segunda-feira, noite do dia 28. Então, sobretudo, essas três bandeiras que a gente faz questão de enfatizar. Defesa da nossa soberania nacional, hoje realmente ameaçada pelo presidente americano querendo nos recolonizar. Também contra o genocídio em Gaza e a favor da autodeterminação dos povos, representado pela Revolução Cubana. Viva o dia 26 de julho, aniversário da Revolução Cubana. Viva os nossos 7 de setembro, da nossa independência e por uma Palestina livre, Gaza livre. Muito obrigado.